Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas, né? Na última aula estudamos a transformação do Brasil de colônia a monarquia, né? De colônia a império, e vimos também a saída de Dom Pedro I. Vimos que ele foi embora para assumir o trono em Portugal, no lugar de seu pai, que havia morrido, Dom João VI, e deixou aqui o príncipe regente Dom Pedro II, tá? Como ele não tinha idade para governar, quem governou naquele momento foram os regentes. E aí estudaremos hoje o período regencial e, posteriormente, o segundo reinado. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Vou entrar aqui. Período regencial e segundo reinado será o tema da nossa videoaula de hoje. Tá? O período regencial é o período que compreende entre 1831, ano em que Dom Pedro I retorna para Portugal, para assumir o trono, a 1840, que vai ser o ano em que Dom Pedro II assume o trono, ok? Quando Dom Pedro I abdica do trono, pessoal, era necessário escolher 3 regentes para governar o Brasil, enquanto Dom Pedro II não atingia a maioridade. Lembrando que ele tinha 5 anos de idade e não poderia ser rei com essa idade. E aí, o parlamento, então, escolhe provisoriamente 3 regentes para governar o Brasil, tá? 3 regentes. Por que provisoriamente? Porque nem todos os parlamentares estavam no Congresso, no parlamento, naquele momento, para escolher. Precisava escolher alguém de imediato, né, para alguém dar continuidade ali à administração do Brasil. Quando todos os parlamentares se reúnem posteriormente na capital do Rio de Janeiro, novos regentes são escolhidos dessa vez de maneira permanente, a regência trina permanente, tá? Alguns meses depois isso acontece. Sobre o período regencial, o que é que eu quero que vocês aprendam, o que é que vocês precisam saber sobre esse período, tá? O período regencial, pessoal, foi marcado por muitas rebeliões provinciais, tá? Lembre-se que o Brasil tinha acabado de se tornar independente e haviam muitos interesses divergentes. Nem todo mundo no território brasileiro tinha os mesmos interesses, né? Os pecuaristas do Rio Grande do Sul tinham interesse, os cafeicultores do Rio de Janeiro e São Paulo tinham outros interesses, os produtores de cana-de-açúcar do Nordeste tinham outros, então esses interesses muitas vezes divergiam. Isso levou a uma série de movimentos que buscaram separar-se do Brasil. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco, né? Algumas rebeliões que aconteceram no período regencial, você pode ver aqui nesse mapa, as províncias onde isso aconteceram, e a maioria dessas rebeliões tinham como objetivo principal separar-se do Brasil e formar um novo país. Lembre-se que, veja que interessante, lembre-se que a América Espanhola, que era a parte da América que pertencia à Espanha, a ideia de San Martín e Simón Bolívar era construir uma América Espanhola unificada, formar um único país. Mas os interesses locais não permitiram isso e, como consequência, vários países surgiram. Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Chile, Equador e por aí vai. México, tá? Eles não conseguiram formar uma grande nação. O Brasil, ele conseguiu manter o país unido, apesar dessas rebeliões. Caso essas rebeliões não tivessem sido repreendidas, hoje nós seríamos não seríamos esse país que somos hoje. Estaríamos todos fatiados. Ah, Ricardo, seria melhor ou pior? Na história não existe sim. A gente poderia traçar algumas conjecturas, mas não existe nada 100%, tá? Vamos lá. Como houve, né, muitas rebeliões, essas rebeliões, elas tinham como principal papel o quê? Elas lutavam por mais autonomia. Algumas delas foram mais radicais, lutavam pela proclamação de um país, né, a separação, mas a maioria delas queriam mais autonomia. Por quê? Na época de Dom Pedro I escolhia quem ia ser o governador da província. As províncias não tinham liberdade para fazer suas próprias leis, né? Hoje nós temos, os estados existem as assembleias estaduais, tá? Assembleia Legislativa Estadual, que são compostas pelos deputados estaduais, além das câmaras municipais. Então não havia essa liberdade, né? Todo o poder era centralizado no poder central, Dom Pedro I, e posteriormente com os regentes. E aí essas rebeliões lutavam, então, por uma maior autonomia. Foi esse um dos fatores que levou à queda de Dom Pedro I, a ele abdicar e assumir o trono em Portugal. A insatisfação em relação ao excesso de centralização do poder. Como solução, o que é que os regentes fizeram? Os regentes, eles assinaram o ato adicional de 1834, tá? Tomando algumas medidas para poder agradar as províncias que estavam se rebelando. Primeiro,
primeira medida tomada, eles extinguiram o Conselho de Estado, que era um conselho altamente impopular, tá? Que desagradava muito as províncias, então esse Conselho de Estado foi extinto. Eles permitiram que os estados criassem suas próprias assembleias legislativas, ou seja, o que representa isso na prática? Que os estados poderiam criar suas próprias leis, desde que essas leis não ferissem a Constituição, né, nacional, tá? Isso representa uma maior autonomia. E a regência trina, lembre-se que eram 3 regentes governando o Brasil, foi substituída para a regência una, somente um regente. Por quê? Porque havia muita divergência. Você imagina, quando você tem 3 pessoas no poder, um passa a responsabilidade para o outro, né? Não há quem direcione, né? Falta ali uma proatividade de quem acaba governando e não havia para quem reclamar diretamente, um passava a bola para o outro. Então isso levou à mudança para uma regência una. Ficaria mais fácil entender quem estava administrando o Brasil naquele momento. Nós tivemos a regência una de Feijó e de Araújo Lima. Não é necessário saber quando cada um governou, não. Foi nesse período entre 31 e 40, tá? Outra medida tomada antes do ato adicional de 1834, e aí isso é importantíssimo, porque isso vai influenciar, inclusive, a República no Brasil, influenciar até hoje, né, de certa forma, foi a criação da Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? Vocês lembram que estavam acontecendo rebeliões em diversas partes do país, lutando por mais autonomia, por mais liberdade, em alguns casos até lutando para separar-se do Brasil. O exército brasileiro ainda não era um exército consolidado, forte, formado, não. Então, faltavam pessoas para lutar nessas rebeliões, né, para suprimi-las. E aí foi criada, então, o quê? A Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma guarda cujo objetivo era manter a paz nas diversas províncias. Quem iria comandar essas guardas, né? A guarda, aliás. Quem iria comandar seriam os grandes fazendeiros de cada região. Então, um fazendeiro, sei lá, da região do Cariri, aqui no Ceará, ele receberia ali o título de coronel, ok? Ele receberia o título de coronel e a ele seria dado o direito de compor uma guarda para poder manter a paz naquela região. Então, isso foi feito em diversas províncias do Brasil, tendo em vista que o governo brasileiro não conseguia atuar em todas as regiões ao mesmo tempo. Então, ele teve que criar essas guardas locais, que era a Guarda Nacional, com esse papel, tá? O problema é que os fazendeiros que receberam essa patente de coronel, eles não criaram uma guarda para poder atender os interesses da nação, de manter a unidade territorial e manter a paz nas localidades onde eles viviam. Mas eles usaram isso em seu próprio benefício. Como? Eles usaram o poder deles de coronel agora, daí seria chamado coronelismo, né? A patente de coronel, para favorecer seus próprios interesses. Como? Tomando terras, né? Invadindo territórios. Havia divergência, por exemplo, entre famílias que disputavam uma determinada área, um determinado território que era ótimo para a agricultura. Então, quem tinha a patente de coronel acabava se favorecendo, né? E abusando desse poder. Então, isso perdura até hoje. Nós temos aqui diversas famílias aqui no nosso estado, no nosso país, que tem a riqueza que tem hoje, né? As terras que tem hoje, principalmente no setor da agropecuária, por conta desse período. Foram herdando terras que foram conquistadas por seus pais, por seus avós, bisavós, tataravós, na época do coronelismo, né? O coronelismo, pessoal, foi um fenômeno que avançou até o início da República, tá? E até o início da República, a República Velha até 1930 e posteriormente a República Velha também. Inclusive, ainda hoje, algumas grandes famílias que governam o Brasil são chamadas de coronéis de maneira pejorativa. No nosso estado aqui, a família dos Ferreira Gomes, por exemplo, né? Quem é de oposição a eles chamam eles de coronéis, devido à grande influência que eles têm em diversas regiões do Brasil, às vezes mesmo sem estar mais na política, tá? Diversas regiões do Brasil, não, desculpa, diversas regiões do Ceará, ok? Então, esse termo coronelismo surgiu dessa época. Foi o poder dado aos fazendeiros de determinadas regiões para criar uma guarda para manter a paz local. Mas, ao invés de fazer isso, eles usaram essa guarda em seu próprio benefício para aumentar o seu poder, seus territórios e suas riquezas. Certo, pessoal? Vamos aqui avançar. Aqui são as principais revoltas do período regencial. Revolta dos Malês, na Bahia. Foi uma revolta
ocasionada por escravos, né, muçulmanos. Eles lutavam pelo fim da escravidão, tá? Os líderes foram enforcados, né, e açoitados. A cabanagem foi uma revolta que aconteceu, uma rebelião que aconteceu no Pará. Tem esse nome por quê? Porque a maioria dos participantes viviam em cabanas, casas de pau a pique na beira do rio, tá? E aí eles lutavam por melhores condições de vida, certo? Teve a participação de escravos, né, de negros libertos, índios, mestiços, mas o movimento também foi reprimido com a morte de mais de 30 mil pessoas. A popular Revolução Farroupilha, daqui a pouco eu falo dela, porque ela foi a que teve mais sucesso. A Sabinada, na Bahia, o líder era Doutor Sabino, por isso o termo, foi uma revolta, uma rebelião ocasionada. Teve como participantes pessoas das classes urbanas, elas já tiveram outras ideias, né, que defendiam a criação de uma república e a separação. Por quê? Porque naquele momento os políticos do Brasil, eles eram pessoas que representavam o setor da agricultura e da pecuária. Os fazendeiros eram os políticos do Brasil. Então eles percebiam que se o Brasil continuasse sendo uma monarquia, eles não teriam chances de participar da política. Então eles defendiam que o Brasil virasse não, que aquela região, né, a Bahia, separasse e formasse uma república, tá? O movimento foi também fortemente reprimido. A Balaiada, no Maranhão, tem esse nome, porque os participantes eram da classe popular, né, negros libertos, trabalhadores livres, e o nome Balaiada é porque a maioria dos participantes trabalhavam fazendo balaio, que são aqueles cestos, tá? O movimento também foi fortemente reprimido. O que teve sucesso, né, sucesso entre aspas, foi a Revolução Farroupilha acontecida, que ocorreu no Rio Grande do Sul, tá? A Revolução Farroupilha foi o seguinte: os pecuaristas do Rio Grande do Sul, eles ficaram insatisfeitos com o fato da carne que vinha da Argentina ser vendida mais barata no Brasil do que a própria carne produzida no Rio Grande do Sul, certo? Como é que pode? Um produto que vem de fora paga menos imposto do que o produto que é produzido no próprio Brasil. Como consequência, o produto que vem de fora é mais barato que o produto feito no próprio Brasil. Então, isso causou uma grande insatisfação. Como consequência, o povo do Rio Grande do Sul resolveu separar-se do Brasil. E eles tiveram sucesso no movimento, tá? Se autoproclamaram independentes, fundaram uma república, ok? Formaram um exército forte e o governo brasileiro tentou reprimir o movimento, mas não conseguiu. Sofreu diversas derrotas, até que foi feito um acordo. Foi feito um acordo onde o governo brasileiro prometeu dar mais autonomia ao Rio Grande do Sul, prometeu também aumentar o preço sobre a carne estrangeira, o charque, como era chamado, de forma que o charque do Rio Grande do Sul ficasse mais barato, e os soldados do exército dos farrapos foram incorporados ao exército brasileiro, tá? Então isso fez com que fosse feito um acordo. Mas perceba, a Revolução Farroupilha não saiu derrotada. O governo brasileiro teve que fazer um acordo para poder acabar com a rebelião, tá? Se esse acordo não tivesse feito, muito provavelmente o Rio Grande do Sul também não pertenceria mais ao território brasileiro. Certo, pessoal? Vamos avançar aí. O que acontece? Em meio a toda essa instabilidade, todo esse caos, nessas lutas por separação, resolveu-se antecipar a maioridade de Dom Pedro. É o chamado golpe da maioridade. Ao invés de esperar até os 18 anos, Dom Pedro é proclamado rei do Brasil com 14 anos de idade. Nós temos aqui a foto aí, né, da declaração da maioridade, Sua Majestade Imperial, o Senhor Dom Pedro II agora, tá? Ao lado aqui temos a foto dele, perceba, era um menino ainda, e foi proclamado rei do Brasil, certo? O período regencial, então, finda-se, né, acaba em 1840, tem início, então, o segundo reinado. Pessoal, eu quero que vocês percebam uma coisa. Vocês compreenderam aí que o maior desafio do Brasil, então, durante o período regencial, durante o governo de Dom Pedro, foi manter a unidade territorial, tá? Buscava-se, então, naquele momento, no Brasil, formar esse sentimento de unidade, essa identidade nacional, tá? Para poder construir uma forte nação, né? Como eram os preceitos daquela época. Papel importantíssimo teve a literatura com
um gênero literário chamado romantismo, né? Na geração indianista. Vai se tentar construir a figura do herói nacional, um herói nativo, um herói genuinamente brasileiro. Quem seria esse herói? O índio. Só que não qualquer índio, aquele índio valente, bravo, que falava português, que era domesticado, né? E aí teremos a geração indianista tentando construir essa figura do herói nacional, de modo a formar essa identidade nacional, né? Esse sentimento de pertencimento, de modo a evitar essas lutas essas lutas por separação, tá? Não dividir assim o território brasileiro. Então a literatura teve um papel importantíssimo na manutenção dessa unidade. Então é importante fazer esse contraponto aí, tá? Essa ligação. Segundo reinado agora, de 1840 a 1889, será o reinado de Dom Pedro II. Para muitos historiadores, principalmente aqueles saudosistas, né? Dom Pedro II é considerado um grande imperador, um homem à frente do seu tempo. Não é à toa que ele estava um grande incentivador das artes, da ciência. Ele era membro de diversos grupos, né, de ciências, academias, né, grupos de literatura. Era considerado por muitos pensadores um grande imperador, à frente do seu tempo, tá? Justamente por incentivar as artes, né, as ciências no geral. Tá certo, pessoal? Características gerais do reinado de Dom Pedro II. Temos aqui a imagem dele mais jovem, a imagem dele já velho, tá? Primeiro, ele, assim como seu pai, vai usar e abusar do poder moderador. Cara, mas esse uso e abuso do poder moderador não vai trazer uma insatisfação em relação aos políticos brasileiros? Sim, vai trazer, mas ele vai conseguir traçar uma estratégia de modo a agradar a todos e também, né, conseguir manter o poder centralizado. O poder centralizado naquele momento era importante, pessoal, até para poder manter a unidade territorial, como foi dito anteriormente, tá certo? A necessidade de manter a unidade territorial, como já falei, né? Daí o uso e o abuso do poder moderador e o incentivo à literatura romântica na construção do herói nacional, tá? Para poder construir esse imaginário brasileiro, esse sentimento de identidade. Naquele momento, haveram dois grandes partidos no Brasil, o Partido Liberal e Conservador. Dom Pedro vai realizar uma aliança com ambos os partidos de modo a sempre agradar, né? Em um momento, ele permitia que o primeiro-ministro, que determinados órgãos fossem ocupados por políticos do Partido Liberal, em outro momento do Conservador. Dessa forma, ele conseguia manter os dois partidos sempre na mão dele, tá? Então, essa é a estratégia que eu falei para vocês que ele vai se utilizar para poder usar o poder moderador, para poder centralizar o poder nas mãos deles, mas, ao mesmo tempo, agradando aos partidos políticos. Tem uma frase que diz que não existia nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal, tá? Ou seja, os dois partidos eram praticamente farinha do mesmo saco, né? Não eram, de fato, oposição, tá? Outro fator interessante aí é a prática do clientelismo, tá? O que era o clientelismo? Era justamente essa troca de favores, né? Entre os políticos, entre a monarquia, de modo a ter os interesses atendidos, tá? Dom Pedro, como eu disse, foi um grande incentivador das artes e das ciências. E a busca pela identidade nacional, a importância do romantismo, já falei para vocês, tá? Vamos aqui avançar agora para os principais acontecimentos históricos do segundo reinado. Fator histórico aí, um acontecimento histórico que vai ter bastante importância na história brasileira, será a Guerra do Paraguai. Guerra essa acontecida entre 1864 e 1870, tá? O que acontece? O Uruguai, vocês lembram do Uruguai, né? Que era a província cisplatina, que o Uruguai, aqui embaixo. Havia dois grandes partidos lá, o Partido Blanco e o Partido Colorado. O Partido Blanco estava no poder e ele estava tomando medidas que desagradavam a monarquia brasileira. O Brasil, então, invade o Uruguai, tira o presidente, que era do Partido Colorado, do poder, e ajuda o presidente Colorado, não, o presidente do Partido Blanco, que estava no poder, tira ele do poder e ajuda a colocar um candidato do Partido Colorado. O Paraguai vê a invasão do Brasil ao Uruguai como um risco
também ao seu território. E aí o Paraguai resolve fazer o quê? Resolve invadir o território brasileiro. Só que não foi simples assim não, pessoal. O Paraguai tinha alguns interesses. Vamos entender um pouquinho mais esse contexto. O Paraguai estava se tornando uma grande potência aqui na América do Sul, botando em risco em quem? Os interesses da Inglaterra. A Inglaterra, lembre-se, era o país mais industrializado do mundo naquele momento, já havia passado pela Revolução Industrial e vendia seus produtos aqui para a América. Tá? Se houvesse uma grande nação aqui na América industrializada, isso representaria percas econômicas para a Inglaterra. E o Paraguai estava se tornando esse risco para a Inglaterra. Só que o Paraguai ele tinha uma dificuldade para o seu crescimento, uma dificuldade territorial. Qual é? Perceba que o Paraguai é um país que não tem saída para o mar. Então, o Paraguai viu na possibilidade de invadir o Brasil, de expandir o seu território, de modo a ter uma saída para o mar. Para isso, o Paraguai se une com alguns rebeldes da Argentina e tenta se unir com o Partido Blanco no Uruguai. Como eu disse, Dom Pedro, então, invade o Uruguai, tira o Partido Blanco do poder e coloca o Partido Colorado. Dessa forma, o Paraguai perde seu aliado. E a própria Argentina também tinha rivalidades com o Paraguai, resolve, então, se opor a ela. Os rebeldes argentinos são contidos, Brasil, Uruguai e Argentina formam a Tríplice Aliança para invadir o Paraguai. Né? E ainda contam com o apoio da Inglaterra. A Inglaterra tinha total interesse que o Paraguai fosse destruído, pois representava uma ameaça aos seus interesses econômicos, como eu falei. O Paraguai, então, é invadido, e nessa guerra, pessoal, a principal consequência para o Paraguai vai ser o quê? Ele vai ter mais de 70% da população masculina dizimada. Só vão sobrar idosos e crianças. Você imagine a dificuldade que foi para o Paraguai reconstruir seu país depois, somente com idosos, crianças e mulheres. Tá? O Paraguai também teve uma forte queda na sua economia, uma forte crise, viveu pós-guerra, e perca de território. Tá certo? Para o Brasil, quais foram as consequências? Endividamento. O Brasil se endividou demais para lutar nessa guerra. Houve aumento da sua dívida, né, como eu disse. Mas, em contrapartida, houve uma melhor organização e fortalecimento do Exército Brasileiro, tá? O Exército Brasileiro não tinha experiências com guerra, né, na sua formação. Então, isso contribui para o fortalecimento do Exército Brasileiro e da formação também da identidade nacional. Aos negros que lutaram na Guerra do Paraguai, a eles foi dado a alforria, né, que é a liberdade, tá, pessoal? Então, nós tivemos também aí a luta de negros na Guerra do Paraguai. Interessante perceber que, veja só, isso também vai contribuir depois para o aumento, né, da luta pelo fim da escravidão, porque se o negro ele pode lutar na guerra ao lado do homem branco, né, ali ele é tratado como igual, por que ao voltar para seu país, ele também não poderia ser tratado com a mesma igualdade? Então, isso começou a fomentar questionamentos, né, a tentar derrubar aquela realidade imposta, aquela realidade escravocrata, tá? Vamos aqui avançar, então. Outras coisas que nós temos que saber sobre o Segundo Reinado, quais são elas, né? A principal riqueza do Brasil no Segundo Reinado, pessoal, era o café, ok? O açúcar já tinha entrado em crise no Nordeste e o café passou a ser a nossa principal riqueza, principalmente após a queda da exploração do ouro, né? Não se encontrava-se mais ouro como no início, até porque naquela época, pessoal, os mineradores não tinham as ferramentas necessárias para explorar o ouro em maiores profundidades. E aí o que acontece? O café era a principal riqueza do Brasil, era chamado de ouro negro, ok? E ele era cultivado em duas grandes regiões do Brasil, o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e o Oeste Paulista, em São Paulo, ok? Ambas as regiões, elas utilizavam mão de obra, principalmente mão de obra escrava, para trabalhar nas lavouras de café. Qual era a principal diferença entre o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista? O Vale do Paraíba utilizava um modelo de produção mais arcaico. Tá? Além de 100% da sua mão de obra ser escrava, ele também escoava a produção para os portos de maneira em carroças, tá? No lombo de jumentos. Já o Oeste Paulista utilizava a mão de obra escrava? Utilizava, mas ele já tinha também a participação de trabalhadores livres que recebiam salário, tá? E ele escoava a sua produção de maneira mais moderna, em locomotivas, através dos vagões dos trens. Então, a produção era levada dessa forma para o litoral, para o porto. O que acontece? Em resumo, podemos dizer que a produção no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, era mais arcaica
e a do Oeste Paulista era mais moderna, tá? Interessante fazer um contraponto aí, pessoal. Vocês sabem que a região mais industrializada do Brasil hoje é Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Para poder investir na indústria, era necessário capital. Capital é aquele dinheiro que você investe no negócio. E quais eram as regiões mais ricas do Brasil naquele momento? Rio de Janeiro e São Paulo. Então, os próprios cafeicultores foram os primeiros a financiar a industrialização. Daí o fato da indústria estar concentrada nesses estados, ok? Se a industrialização do Brasil tivesse começado na época do açúcar, muito provavelmente a região mais industrializada do Brasil seria o Nordeste, porque a região onde teria dinheiro para investir seria aqui. Mas como naquele momento histórico, a região mais rica do Brasil era Paraíba, o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro e o Oeste Paulista e São Paulo, a industrialização começa nessas regiões, tá? Daí o fato da indústria estar concentrada principalmente lá. Qual era o modelo de cultivo no café no Brasil? Era o plantation. O que é o plantation? É um latifúndio. Latifúndio, para quem não sabe, é uma grande propriedade de monocultura. Monocultura, ou seja, que só cultiva um produto, que utiliza mão de obra escrava, em sua grande maioria, e tem sua produção voltada para o mercado externo, ou seja, para exportação, tá? Hoje o plantation tem uma diferença, usa mão de obra livre e utiliza maquinários modernos, tá certo? Que é para poder otimizar a produção. No Brasil, pessoal, vai se intensificar a luta pela escravidão e tinha um país que pressionava muito o Brasil, pressionava muito Dom Pedro para que a escravidão acabasse. Esse país era a Inglaterra. E, cara, por que a Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com a escravidão? Porque a Inglaterra era boazinha? Era? Não. Era por uma questão econômica. Veja bem, os negros, enquanto escravos, eles recebem salário? Não. Se eles não recebem salário, eles têm como consumir produtos? Também não. Então, o que acontece? O país que mais vendia produtos para o Brasil era a Inglaterra. E ela pensou, poxa, se esses negros que são escravos se tornarem livres, eles receberão salário para trabalhar. Ao receber salário, poderão comprar nossos produtos que são vendidos no Brasil. Então, a Inglaterra via a possibilidade de, com o fim da escravidão, aumentar o mercado de consumo no Brasil, né? Então, não era porque a Inglaterra era boazinha, estava com pena dos negros, mas porque ela via neles a possibilidade de ampliar seu mercado consumidor. A Inglaterra, então, pressiona o Brasil para que a escravidão aqui acabe. E aí, em 1846, o rei da Inglaterra assina uma lei chamada Lei Bill Aberdeen. O que é essa lei? Essa lei dizia que qualquer navio que fosse encontrado, né, pela marinha inglesa no Atlântico, levando escravos da África para a América, seria capturado, a sua tripulação seria julgada e os negros seriam levados de volta à África e libertados. Como essa era uma lei inglesa, os traficantes brasileiros de escravos não obedeciam, tá? Até que mais tarde, em 1850, o próprio rei do Brasil, né, assina a lei Eusébio de Queiroz, tá? Era uma lei que proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil. Isso não representava o fim da escravidão, representava apenas o fim do tráfico, ok? E aí o que acontece? Quem já tinha escravos no Brasil, os filhos dos escravos continuariam escravos. Nesse momento, os estados que não precisavam tanto de escravo começaram a vender seus escravos para as regiões que precisavam. Foi o caso do Ceará. O Ceará foi o primeiro estado do Brasil a acabar com a escravidão. Ah, nós acabamos porque nós somos bonzinhos, somos a terra da luz? Não. Nós acabamos porque a nossa atividade econômica aqui não necessitava de mão de obra escrava. A nossa principal atividade econômica era a criação de gado, e nós utilizávamos mão de obra livre para isso, né? Além do cultivo de algodão. Então, muitos escravos brasileiros foram vendidos para as regiões que precisavam, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Com isso, o número de cativos aqui diminuiu bastante, o que contribuiu para que o nosso processo de fim da escravidão fosse mais rápido, tá? Isso é chamado de tráfico interprovincial. Os estados que não precisavam de escravos vendiam para os estados que precisavam. Mais tarde, em 1871, é assinada a Lei do Ventre Livre, né? Alguns livros vocês vão encontrar que vai encontrar dizendo que os escravos, a partir dos 5 anos, eles seriam libertados e o senhor desses escravos receberia uma indenização. Outros livros falam de 8, que era somente aos 8 anos de idade, outros aos 10, tá? Então, há essa divergência. E aí, o que acontece? Então, a criança receberia sua liberdade, né? Aquele filho de escravo, e o senhor receberia a indenização.
Caso o senhor não quisesse libertar, ele continuaria com o escravo até os 21 anos, e aos 21 anos ele seria obrigado a libertar, mas não receberia indenização alguma. Os senhores preferiam continuar com o escravo até os 21, porque eles ganhavam mais com isso, né? Um verdadeiro absurdo. A lei dos sexagenários vai ser uma lei assinada em 1885, dizia que os escravos maiores de 60 anos estariam livres. Essa lei foi uma piada. Por quê? Porque naquela época, nem quem tinha condições dificilmente chegava aos 60 anos, quem dirá um escravo. Então você tem uma charge aí do escravo sendo libertado, né, dentro do túmulo. É uma verdadeira piada. Os escravos não chegavam aos 60 anos, era muito difícil, tá? Finalmente, em 1888, é assinado a Lei Áurea, que vai libertar todos os cativos no Brasil, né? Aqui nós temos aqui duas imagens que representam o Ceará, o jangadeiro, né, chamado de Dragão do Mar. Houve uma rebelião de jangadeiros que se recusaram a transportar escravos dos navios para os portos aqui do Ceará. Então, isso aí marcou a luta pelo fim da escravidão aqui. Aqui nós temos um monumento, né, Negra Nua, que é um monumento que você encontra na entrada da cidade de Redenção, que foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. Na verdade, Redenção se chamava antes Acarape, né? Após a libertação dos escravos lá, a cidade tem o seu nome modificado para Redenção, tá? Dando continuidade aí ao segundo reinado. Pessoal, o que acontece? Os políticos brasileiros, que eram formados pelos grandes fazendeiros, eles percebem que o Brasil está caminhando para o fim da escravidão, tá? Eu sei que eu já falei que a escravidão acabou em 1888, mas vamos voltar um pouquinho aí. Então, os políticos percebiam isso. E eles temiam que os negros, quando se tornassem livres, tivessem suas próprias terras e resolvessem virar, né, fazendeiros. Com isso, eles perderiam sua mão de obra. Porque naquela época, a lei de terras no Brasil dizia o quê? Que qualquer um que ocupasse uma terra improdutiva poderia produzir nela e essa terra viraria sua. Ou seja, o negro, ao se tornar livre, bastava ocupar uma terra improdutiva que ele conseguiria depois o título dela, desde que produzisse nela. E aí, o que os políticos fizeram? Eles mudaram essa lei. Eles mudaram a lei para como? A terra só é de quem comprar. Então, você não poderia mais ocupar uma terra e ter direito sobre ela. Você teria que comprá-la para poder ter posse dela. Isso fez com que, posteriormente, os escravos, ao se tornarem livres, não tivessem acesso à terra. Como consequência, restou a eles continuar trabalhando, né, parte deles, para os senhores em troca de míseros salários, tá? Porém, havia-se um pensamento racista naquela época, né, eugenista, que era a política de branqueamento, né? Eles, baseados na teoria de Darwin, da evolução das espécies, que a espécie mais adaptada, mais forte sobrevive, eles adaptaram isso à questão das culturas mais avançadas. Eles diziam que as civilizações mais avançadas, né, avançadas entre aspas, deveriam subjugar as menos avançadas, de forma a levar ao desenvolvimento. Só que não existe cultura mais avançada que a outra. E aí eles achavam que a cultura do homem branco era mais evoluída que a dos demais povos. Então, houve naquele momento no Brasil uma política de branqueamento, uma política racista de branqueamento, achando que se o Brasil se tornasse um país de maioria branca, o Brasil se desenvolveria. Isso é um pensamento extremamente preconceituoso, extremamente racista, tá? Baseado nessa teoria do darwinismo social. E aí, como consequência, começou a se incentivar para a vinda de imigrantes para o Brasil, para ocupar ocupar o espaço dos negros nas lavouras, tá? Foi traçado, então, um sistema de parceria, onde esses imigrantes viriam para o Brasil, em alguns casos até com a passagem paga pelo governo, e trabalhariam nas lavouras no regime de parceria, onde parte da produção era do senhor, outra parte do imigrante que aqui se estabelecia, tá? Nós temos aí imagens de famílias de imigrantes que se estabeleceram na região sul-sudeste do Brasil. Os imigrantes tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento econômico do nosso país, ok? Então, isso aí faz parte dessa política de branqueamento, como eu disse, uma política extremamente preconceituosa e racista. Tá? Vamos lá. Pessoal, que fatores levaram à queda de Dom Pedro II? Nós vamos ter os seguintes fatores. A questão militar. O que é a questão militar? Os militares, influenciados pelas ideias positivistas, né, a ideia do positivismo, do uso da razão, da ciência, para que haja o avanço e a modernização de um país,
Eles achavam que se o Brasil continuasse sendo uma monarquia, o Brasil jamais avançaria. Eles achavam que um sistema político mais moderno, né, mais racional, seria a república. E aí, ao voltar da Guerra do Paraguai, mais organizados, eles voltam com esse ideal positivista e com essa ideia de proclamar uma república, tá? Os fazendeiros, a questão dos fazendeiros, o que foi? Ao acabar com a escravidão, o Dom Pedro II, ele perde o apoio dos fazendeiros, que estavam insatisfeitos. A questão religiosa, qual foi? Dom Pedro intervinha muito nos assuntos da igreja, né? Além do fato de Dom Pedro II ser maçom, ele era da maçonaria, e a igreja condenava a maçonaria. Então, isso trouxe um desgaste entre Dom Pedro II e a igreja aqui no Brasil. Então, ele perde o apoio dela. Um quarto fator, esse fator é importantíssimo, está no livro da grande historiadora Emília Viotti, né? Brasil, da Monarquia à República, onde ela fala da importância das classes urbanas na proclamação da República. As classes urbanas que estavam se desenvolvendo, profissionais liberais, né, a burguesia comercial, eles achavam impossível o Brasil, enquanto monarquia, eles terem chance de participar da política. Então, eles achavam que para que as classes urbanas tivessem maior participação política, era necessário a proclamação de uma república. Um exemplo disso é a Revolução Praieira de 1848 em Pernambuco, né? Vai ser formado o Partido da Praia, na cidade do Recife, formada por jornalistas, intelectuais, profissionais liberais. Eles disputam as eleições, mas perdem. E aí isso acaba trazendo uma revolta, né? Lembrando que as eleições naquela época eram manipuladas e tinham um forte controle dos fazendeiros. E aí eles percebem que o Brasil, sendo uma monarquia, as classes urbanas jamais conseguiriam participar da política, tá? Eles achavam que só seria possível com a proclamação da República, como eu disse. Então, influenciado pelas ideias positivistas e esses quatro fatores, em 1889, os militares proclamam a República no Brasil, tá? Nós temos aí os militares proclamando a República. Interessante que a população achou que aquilo era uma parada militar, um desfile. Ou seja, a população assistiu, assim como a população assistiu o processo de independência de maneira alheia, sem participar, a proclamação da República assim também foi, tá? Existe uma obra de um historiador, José Murilo Carvalho, chamada Os Bestializados, onde ele diz que a população assistiu à proclamação da República bestializada, ou seja, com cara de besta mesmo, né? Sem participar, tá certo? Então, você percebe aí que dois grandes momentos históricos do nosso país, independência e proclamação da República, não houve participação popular. Isso explica, né, vários aspectos da nossa cultura. Você percebe que o povo brasileiro fala assim, política, religião e futebol não se discute, política se discute, né? É meio que tirar o corpo fora, ok? É necessária a discussão política, é necessária a participação política, né, nos movimentos, para que as coisas deem certo. Nós não podemos deixar os políticos governando ao bel prazer. Eles têm que ser controlados por quem? Pelo povo, tá? Então, o povo não pode ver a política passar de maneira bestializada. Tem que ter essa participação, senão o governo, os políticos, eles vão montar uma engrenagem que só favoreça a eles mesmos, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Esqueci de falar só uma coisinha. Dom Pedro, ele foi um grande incentivador também da industrialização do Brasil, apesar de esbarrar aí na questão dos cafeicultores. Um grande empresário brasileiro nessa época foi o Mauá, Barão de Mauá. Foi dono de linhas de trem, linhas de telégrafo, tá? Foi um grande incentivador, foi um grande empresário brasileiro que se aproveitou, né, honestamente, de leis criadas por Dom Pedro que incentivavam a industrialização em nosso país, tá certo? Existe até um documentário, A Era Mauá, quem puder assistir no YouTube, interessantíssimo para entender a importância desse empresário no processo de desenvolvimento econômico e industrial em nosso país, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula, o nosso tema será Europa e Estados Unidos no século XIX, tá, pessoal? Forte abraço, tudo de bom.